Na Bíblia aprendo que posso prosperar assim como os reis que ela revela. Assista até o final. Hoje você vai aprender de uma vez por todas como viver a verdadeira riqueza, não apenas dinheiro, mas prosperidade completa, usando os princípios eternos que estão dentro da Bíblia. Na Bíblia, ela cita reis poderosíssimos que possuíram riquezas de acordo com a vontade de Deus. Eles prosperaram porque estavam alinhados espiritualmente, emocionalmente e em propósito. Eu cito aqui alguns exemplos como Abraão, Isaque, Davi e Salomão, e entre outros mais, que também foram reis segundo a Bíblia. Esses homens tinham algo em comum. Eles entendiam que a prosperidade era consequência de uma mente alinhada com Deus, de decisões guiadas pela fé e de uma vida de obediência. A Bíblia não romantiza a escassez. Ela revela um princípio eterno. Quando o homem se alinha à vontade divina, a provisão se manifesta de forma visível, abundante e duradoura. E a pergunta que fica é: se esses princípios funcionaram para eles, por que não funcionariam para nós hoje? A Bíblia nos ensina a sermos prósperos. Ela revela um princípio eterno. Quando o homem se alinha à vontade divina, a provisão se manifesta de forma visível, abundante e duradoura. Joseph Murphy disse: aquilo que você sente como verdadeiro em sua mente subconsciente se manifesta em sua vida. A verdade é que a Bíblia não esconde as histórias de prosperidade. Ela registra nomes, fatos, riquezas, reinos, colheitas. Porque prosperidade, quando nasce de Deus, não é vergonha, é testemunho. Abraão não prosperou porque tinha sorte. Ele prosperou porque confiou. Ele saiu sem saber para onde ia, mas decidiu acreditar em quem o enviava. E a Bíblia faz questão de registrar. Ele era muito rico em gado, em prata e em ouro. Isso não está ali por acaso. Está ali para ensinar um padrão. Depois dele veio Isaque. E aqui existe algo ainda mais profundo. Isaque prosperou num tempo em que todos estavam perdendo. A terra estava em crise, mas ele semeou. E a Escritura diz que colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Isso revela algo poderoso. A provisão não responde ao ambiente, ela responde ao alinhamento. Jacó, por sua vez, começa a história enganando, fugindo, dormindo no chão. Mas em determinado momento, algo muda dentro dele. Ele tem um encontro com Deus. E a Bíblia diz que a partir dali, ele se tornou excessivamente próspero. Não apenas próspero, excessivamente. Joseph Murphy dizia que o mundo externo nunca muda antes da mente. E a Bíblia confirma isso sem usar essas palavras. Primeiro, a transformação acontece dentro. Depois, ela se manifesta fora. José é outro exemplo impossível de ignorar. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mesmo assim, a Bíblia repete uma frase quase como um refrão: e o Senhor era com José. Onde José estava, algo prosperava. Na casa de Potifar, prosperou. Na prisão, prosperou. No governo do Egito, prosperou. Isso nos ensina que prosperidade não é um lugar, é uma consciência alinhada com Deus. Davi começa como pastor, sem trono, sem palácio. Mas a Bíblia diz que tudo o que ele fazia prosperava, porque o Senhor era com ele. Antes da coroa, já havia favor. Antes do reino, já havia abundância invisível sendo construída. Então chegamos a Salomão. E aqui a Bíblia praticamente escancara a prosperidade. Salomão pede sabedoria, e Deus responde com sabedoria, riquezas e honra. A Escritura diz que em seus dias, a prata se tornou comum como pedras. Pare e pense nisso. Prata, algo valioso, se tornou comum. Isso é abundância em nível máximo.
Joseph Murphy dizia que quando a mente se alinha à sabedoria divina, a provisão flui naturalmente. Salomão é a prova viva disso. Josafá enfrentou um cenário diferente. Ele não precisava plantar, ele precisava vencer uma guerra. Mas em vez de lutar, ele decidiu louvar. E enquanto o povo louvava, Deus confundia os inimigos. O resultado não foi apenas vitória, foi riqueza, bens e provisão em abundância. Ezequias, outro rei, decide confiar plenamente. E a Bíblia resume sua vida com uma frase simples e poderosa: em tudo o que fazia, prosperava. Observe um padrão aqui. Nenhum desses homens prosperou por ganância. Nenhum prosperou por exploração. Nenhum prosperou por acaso. Todos prosperaram porque alinharam fé, mente e obediência. E então chegamos a Jesus. E aqui muita gente se confunde, porque tentam pintar Jesus como alguém que glorificava a falta. Mas os evangelhos não mostram isso. Jesus multiplicou pães. Jesus supriu multidões. Jesus ensinou a pedir, buscar e bater. Jesus disse claramente: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele não disse vida apertada. Ele não disse sobrevivência. Ele disse abundância. Joseph Murphy afirmava que a gratidão é uma das chaves mais poderosas do subconsciente. E observe: antes de multiplicar os pães, Jesus agradeceu. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Isso muda tudo, porque significa que a fonte nunca esteve fora. Ela sempre esteve dentro. Quando a mente se alinha com essa verdade, o medo começa a cair. A culpa começa a cair. A crença na escassez começa a perder força. Prosperidade não é amar o dinheiro, é não ser escravo da falta. É entender que Deus é um Deus de provisão, que Ele sustenta, que Ele honra princípios eternos. Os reis passaram, os tempos mudaram, mas as leis espirituais continuam operando. E talvez hoje Deus não esteja perguntando quanto você tem, mas em que você acredita, como você pensa, e se você confia, porque quando o homem muda por dentro, o fluxo muda por fora. Se essas histórias atravessaram séculos, se esses princípios sustentaram reis, impérios e gerações, eles continuam válidos hoje. Antes de encerrarmos, faça comigo este mantra da prosperidade dos reis. Eu me alinho à vontade divina, assim como Abraão se alinhou e prosperou. Eu semeio com fé, assim como Isaac semeou e colheu 100 vezes mais. Minha mente se expande, como a de Jacó se expandiu, e a provisão me alcança. O favor me acompanha onde eu estiver, assim como acompanhou José. E tudo o que faço prospera. Eu caminho com propósito, como Davi caminhou, e portas se abrem diante de mim. A sabedoria governa minhas decisões, como governou Salomão. E a abundância flui naturalmente até mim. Eu confio, eu descanso, eu obedeço. E como os reis que confiaram, eu vejo a provisão se manifestar. A escassez não governa minha vida, o medo não dita minhas escolhas. Eu aceito a abundância como princípio divino. Eu recebo a provisão de Deus de forma visível, abundante e duradoura. Amém. Se essa mensagem fez sentido para você, se algo despertou dentro da sua mente e do seu espírito, deixe o seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Compartilhe, permaneça e lembre-se: quando fé, mente e obediência se alinham, a provisão se manifesta de forma visível, abundante e duradoura. Até o próximo vídeo.